Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está ouvindo aqui o nosso podcast ESG em Foco. Mais uma conversa aqui riquíssima com uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração gigante, que é a Letícia Marins, gestora de ESG da Química Anastácio. É uma parceira muito querida aqui que a gente tem do Alicerce. A gente tem um projeto juntos e queria muito agradecer você, Lê, por ter aceitado o nosso convite de participar desse papo aqui. Com certeza vai ser bastante construtivo aqui para os nossos ouvintes. Então, se você puder já se apresentar e contar um pouquinho da sua história, trajetória de carreira e como que o SG chegou aí na sua vida, eu agradeço. Perfeito, Dani. Prazer estar aqui com você hoje. É tudo muito recíproco. Eu também te admiro muito e o Alicerce no geral também, tanto o Instituto como o Alicerce Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo também. Hoje eu sou gestora de ESG, estou como gestora de ESG da Química Anastácio, mas eu sou advogada de formação, né? Então, a única certeza que eu tinha quando eu era bem mais nova é que eu queria ser advogada, porque ninguém sabe explicar. E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a entender um pouquinho porque eu sempre tive uma paixão muito forte pelo o porquê das coisas, qual o direito das coisas. E hoje eu entendo que a minha paixão pelo direito e todo o meu interesse pelo direito, ele veio muito de um lugar de princípios e causas, muito mais do que da letra da lei, especificamente falando, mas esse lugar de interesse nasceu muito disso. Quais são os direitos das pessoas, qual é o direito do planeta, qual é o direito das sociedades, das religiões, de como a sociedade se organiza, porque o direito tem um papel muito fundamental para explicar tudo isso. E eu fiz a faculdade de Direito, eu sabia que ali estava o pontapé que eu precisava para entender quem era a Letícia profissionalmente falando. E com o passar do tempo, né, eu tive muito envolvimento, desde muito cedo, com voluntariado, com filantropia, com questão de educação também. Eu sou uma pessoa que conseguiu ter uma vida diferente, que conseguiu ter escolhas, que conseguiu traçar novos rumos e expandir essa visão de mundo, realmente, acessar certos lugares que eu também nunca teria acesso, muito por conta da educação, 100% eu diria por conta da educação. Eu sou a primeira pessoa da minha casa a ter uma formação de ensino superior. E eu vim do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade de 40 mil habitantes, e o meu bairro especificamente era um bairro com muita violência, muito mal visto na cidade e tudo mais. E eu tenho uma história, assim, de que eu presenciei muitos impactos da desigualdade social na vida das pessoas. Eu vim de uma família financeiramente não estável e não estruturada, porém de uma família com muitos princípios, com muitos valores, com muita estrutura emocional, com muita estrutura psicológica também, um lugar muito seguro psicologicamente falando. E muitas pessoas que eu cresci, que eu estive presente ali na infância, acabaram sendo mortas, acabaram sendo presas, muitas vezes muito próximo da minha casa, no portão da minha casa. Então, eu vim desse lugar onde eu realmente entendi que se eu não fizesse um esforço um pouco maior do que o resto da sociedade, eu talvez estaria ali para sempre no mesmo ambiente, vendo as mesmas coisas. E com muita felicidade eu tive pais, né, que me levaram para esse lugar de inconformismo, de estudo. Eu cresci vendo meu pai lendo o dia inteiro. Eu cresci vendo a minha mãe sendo a primeira pessoa da idade dela a saber mexer em um computador bem, que ia atrás de cursos e tudo mais. Então sempre foram pessoas
muito conscientes, muito esforçadas, sabe? Que criavam esse ambiente realmente de inconformismo. E do alto do meu privilégio branco, eu consegui furar certas bolhas também, porque tem toda essa questão de raça que eu, primeiramente, precisei trabalhar desde muito nova e tudo mais. E eu estive procurando emprego antes mesmo de entrar na faculdade, e eu botei na minha cabeça assim, não, eu não vou mais trabalhar em comércio, eu preciso trabalhar como advogada, não é isso que eu quero ser, então eu vou trabalhar como advogada. Então eu batia de porta em porta pedindo esse emprego e eu consegui. Eu entendo, né, que eu tive acesso a certos espaços sem ter um currículo legal, sem ter uma bagagem importante que é exigida de estagiário, de auxiliar, e tudo mais, por mais absurdo que seja. Muito porque eu sou de onde eu sou, mas eu não pareço ser de onde eu sou. Eu sou de onde eu sou, mas eu posso dar um jeitinho na minha fala e não falar de uma forma que represente de onde eu vim. Então, eu consegui furar essas bolhas e tudo mais, e eu segui toda a trajetória do direito, bem comum, escritório, depois empresa, mas paralelo ao CLT, paralelo a tudo que a gente tinha ali profissionalmente falando, que a gente faz também por uma questão de sobrevivência, né? Eu tinha muito interesse e muito envolvimento, engajamento em vários tipos de causas. Aí eu digo desde filantropia, até acesso a recursos básicos e tudo mais. Então, eu sempre estive muito envolvida em voluntariado, desde iniciativas grandes e estruturadas até iniciativas menores. E também iniciativas minhas. Eu fazia meu pai acordar mais cedo, antes de eu ir para a escola e tudo mais, a gente ia lá para a praça, no centro da cidade, onde ficam os moradores de rua, onde tem mais movimento, para a gente colocar ali, não se precisar pegue, e se não precisar doe. Então, eu fazia essa estrutura ali dentro da cidade, e muito nova, acabei me frustrando também, mas tudo isso contribuiu para que eu estivesse cada vez mais envolvida e apaixonada por um impacto realmente positivo. E aí, chegando na Química Anastácio, eu, advogada, ali trabalhando com contratos, depois trabalhando com compliance, toda essa bagagem que eu trazia fora CLT contribuiu para que eu fosse a pessoa escolhida para tocar toda a parte de ESG, porque a parte da governança eu já tinha um envolvimento muito, muito, muito presente, até mesmo na definição de estratégia, execução, tudo, mas a gente resolveu, né, dar corpo ao ESG, porque a gente sabe que, embora ele seja uma área, é algo muito amplo e que você precisa de muita gente e que você precisa de muitas equipes. Então, toda essa minha bagagem, paixões, crenças e tudo mais me trouxeram até esse lugar onde eu fui escolhida para ser gestora do ESG na Química Anastácio. Eu acho que é um pouquinho de como a gente pode chegar finalmente de onde a gente está hoje. Nossa, que emocionante ler essa história. Parabéns de verdade pela sua trajetória. Acho que isso deve, né, inspirar muita gente a seguir, percorrer e não desistir, né, desse caminho. A gente sabe que é difícil, né, e só quem vive e passa por isso sabe, né, o tamanho do desafio e com certeza todo o trabalho que você tem feito até aqui tem impactado minimamente, né, a vida de pessoas para furar um pouco dessas bolhas, né, e conseguir ter esse acesso a essa educação de base, de qualidade que muitos jovens, né, não têm hoje. Então, tenha certeza de que você está fazendo história aí. Estamos Também, todos juntos fazendo, né, Dani? verdade, deixando seu legado aí. E, e aí, né, acho que super já se conectando com a próxima pergunta, né? Você contou um pouco dessa fase inicial aí
de chegada ao ESG, né? E a Química Anastácio tem, né, construído um pilar é, estruturado, né, de ESG dentro da empresa de vocês. Conta pra gente um pouquinho quais são os desafios que vocês têm hoje aí, você, percursora aí dessa área. Conta pra gente um pouquinho como é, né, desempenhar o ESG aí na Química Anastácio. Olha, é literalmente um desafio, mas é um desafio muito gostoso de fazer, né? É algo assim muito, é tudo muito dinâmico. E são muitos assuntos envolvidos, porque o SG eles são três macropilares. Então, é algo muito amplo que você pode tentar ao máximo, você não vai conseguir reduzi-los a uma única equipe, a uma única pessoa, né? Então, a gente precisa andar muito junto. Acredito que os nossos maiores desafios aqui, tanto para mim como gestora, também para a empresa, para outras lideranças também dentro da empresa, seja essa questão de alinhamento de estratégia e comunicação. Porque quando a gente fala de governança, a gente tem todas as ações ali de governança, de compliance, de transparência e tudo mais. E eu gosto de dizer que a governança ela é muito mais sobre diretrizes. Então, você dá diretrizes, você faz políticas, você define procedimentos, e tudo isso vai caminhando, né? Porque realmente a governança precisa estar no papel, ela precisa estar no calendário, ela precisa ser uma obrigação. Então, quando a gente fala de governança, a gente tem isso muito mais bem definido e melhor estruturado, com uma facilidade um pouco maior. Porém, quando a gente fala de responsabilidade social e quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, aí a gente entra em vários, são assuntos que têm muitas capilaridades, né? Porque quando a gente fala de responsabilidade social, a gente tem toda a questão interna, mas a gente também tem toda a questão externa. E eu dei uma sorte, realmente, eu dei uma sorte muito grande de que a Química Anastácio sempre teve esse pilar social, essa preocupação social muito latente. Então, isso sempre foi algo muito orgânico para a empresa no geral. E o que eu fiz, sinceramente, foi mais trazer isso para a mesma página, compilar tudo isso, porque a gente sempre teve várias ações dentro da empresa que diziam respeito, no geral, à responsabilidade social, muitas parcerias e tudo mais. E quando a gente fala de sustentabilidade, é a parte que a gente mais tem desafio. Acredito que não só na Química Anastácio, mas na maioria das empresas. Principalmente em empresas que têm operação, né? Então, a gente tem uma dificuldade de realmente, não é dificuldade, é um desafio realmente, de trazer todo mundo ali para a mesma página, porque você precisa da equipe que lidera transportes, que lidera armazéns, as pessoas que vendem, as pessoas que compram. Então, você precisa criar uma mentalidade de sustentabilidade, de preocupação com o meio ambiente e trazer também isso para dentro das metas, do compromisso, né, e tudo mais. A gente inaugurou há um mês, né? Acredito que nem um mês, que a convenção foi no início desse mês, a gente inaugurou o nosso sexto valor, que é promovemos a ética e a sustentabilidade. Todos os nossos valores são no plural, na primeira pessoa do plural, e são verbos, né? Então, a gente trouxe como sexto valor, promovemos a ética e a sustentabilidade, muito também para a gente trazer isso para dentro do nosso dia a dia, ali, das nossas operações, porque a gente vive muito os nossos valores e a gente estava sentindo falta de um valor que remetesse a esse nosso compromisso com a sustentabilidade, que embora ele sempre tenha existido, hoje ele está muito mais latente, né? Porque a gente tem aí uma preocupação dos nossos stakeholders muito mais presente. A gente tem as regulamentações que, por mais que estejam hoje muito presentes na União Europeia, a gente sabe que isso respinga aqui na gente em algum momento, né? Então, quando que várias pessoas que estavam no mundo corporativo poderiam imaginar que hoje a gente estaria em um lugar que nós seríamos praticamente obrigados, não por uma lei do nosso país, mas por uma obrigação que o mercado ele se autorregula, né? Ele exige que você faça certas coisas. Que muitas empresas hoje no Brasil estariam fazendo o seu relatório de emissão de gases de efeito estufa. E isso com muita seriedade, em moldes muito bem estabelecidos,
Então, quando a gente fala de desafio em ESG no geral, a área de ESG, ela está ali muito na questão da estratégia, da conscientização, em você também conseguir compilar tudo, trazer tudo para o mesmo olhar, né? Porque a gente precisa entender o que que é importante para as nossas partes relacionadas. E o maior desafio é realmente a comunicação e a conscientização, porque você não faz ESG sozinho, é impossível você fazer sozinho. São muitas sim, particularidades, é muita capilaridade. Então, a gente precisa trazer aí todo mundo para a mesma página e, sincero e honestamente, dos três pilares, eu acredito aí que nosso maior desafio sempre seja o maior a sustentabilidade, essa questão de reduzir o impacto negativo e aumentar o impacto positivo no meio ambiente, porque nós estamos em um país que ainda está em desenvolvimento, nós somos um país novo, né, em comparações com muitos países do mundo. Então, a gente ainda é muito carente realmente de regulamentação sobre o tema. Isso faz um total sentido com o momento econômico e de desenvolvimento que a gente vive. Mas quando a gente está em uma empresa, né, que ela já tem uma estrutura, que ela faz negócios com diversos países, aí a gente precisa se antecipar às regulamentações. Então, a gente tem que correr atrás antes, a gente cai muito nessa questão da autorregulamentação do mercado, que em ESG é algo muito comum e que, sinceramente, é algo muito felizmente comum, né? Porque se a gente for esperar uma regulamentação em cada país, a gente vai atrasar muito aí o nosso desenvolvimento enquanto mundo sustentável. Então, os maiores desafios, eu acredito que seja realmente essa comunicação e conscientização, porque o ESG é coletivo, ele não é individual. Muito bom, Lê. E acho que isso super se conecta com essa próxima pergunta que eu separei aqui para te fazer, que é justamente conectando os profissionais, né? O SG, como você comentou, não é feito por uma pessoa ou por uma área específica, né? É um conjunto de áreas e um conjunto de pessoas que promovem todas as ações. Como que você acredita que as áreas e os profissionais de SG ou da empresa como um todo, né, podem transformar tanto, né, a própria organização como também a sociedade. Eu acredito e a gente consegue transformar. Eu vou voltar aqui um pouco. Tem algo que eu sempre gosto de trazer na fala para a gente dar um contexto, né? Quando a gente fala de ESG, a gente fala de bem comum. ESG, por mais que uma companhia tenha uma estratégia diferente da outra, a gente sempre cai nos mesmos interesses e preocupações. Então, a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente está no Brasil, de redução da fome, acesso à educação, a gente fala sobre igualdade de gênero, equidade de gênero, igualdade de oportunidades e tudo mais. Então, a gente sempre, até mesmo em sustentabilidade, a gente sempre vai para o mesmo caminho, embora com estratégias diferentes, com recursos diferentes e olhando para questões micro diferentes, os macros são muito parecidos, né? Então, como que a gente consegue, né, trazer esse impacto positivo aí, tanto para dentro quanto para fora? Eu acho que primeiro, falando como profissional de ESG, é uma coisa muito importante que a gente precisa ter, a gente precisa acreditar no que a gente fala. E a gente precisa acreditar no que a gente faz. Porque, embora não seja, ESG não é trabalho voluntário, ESG não é um sentimento, não é algo romântico, é algo que tem que estar ali no papel. Ainda é algo no Brasil muito novo. Então, é muito importante que a gente, como profissional que está à frente da área, a gente tenha uma coerência com o nosso discurso e que a gente também acredite de verdade nisso. Existem pessoas com vários tipos de personalidade, né, e singularidade. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre coisas que eu não acredito. Eu tenho dificuldade de executar coisas que eu não acredito.
Então, o ESG, no geral, ele é um desafio. E para ele ser um desafio mais leve, a gente precisa ter essa crença. E para a gente conscientizar as pessoas a virem junto com a gente também precisa acreditar muito no que a gente está fazendo. Então, eu acredito que a gente consegue impactar com todas as nossas estratégias que estão ali no papel, a gente consegue impactar com o projeto de educação, a gente consegue impactar trazendo todo mundo para uma visão de responsabilidade social que implique realmente em como a pessoa vai levar a vida dela depois daquilo também, quando a gente fala, né, de reunir todos os colaboradores. Existe muito essa fala, né, de o ESG não se resume a um voluntariado. Porém, o voluntariado é uma forma muito boa e muito positiva, importante, da gente ter um impacto no mundo, porque uma coisa é você colocar metas para as pessoas cumprirem. Ela vai cumprir aquilo enquanto ela está dentro dessa organização. A partir do momento que ela mudar de organização, ela tem uma nova meta para cumprir. Agora, quando você traz essa experiência como área de ESG, como área de sustentabilidade ou como área de responsabilidade social, que tem empresas que têm tudo muito, muito separadinho, a gente traz as pessoas para essa conscientização e para esse contato na realidade mesmo, ali com a mão na massa, em pisar em territórios, em ser imergido em diversos tipos de experiência, a gente pode transformar a vida de uma pessoa para sempre e uma vida de um colaborador, sabe? Fora todas as outras vidas que a gente consegue impactar aí também com os nossos projetos externos. Mas eu gosto muito de trazer para o interno, que é o nosso primeiro passo. Como é que você vai impactar o externo se internamente você ainda não consegue ter esse impacto, né? Então, a gente fala aí de voluntariado, eu falo de voluntariado com muito carinho, porque foi o que me trouxe muito presente para esses temas, com bagagem, convivências, pisando em territórios, entendendo quais eram as dores e por que, quando você entende quais são as dores, você consegue trazer as reais soluções também, os projetos que realmente têm impacto. Então, o voluntariado, ele é super importante, né? Então, eu acredito que a gente consegue trazer o nosso impacto positivo, tanto como profissional, tanto como área, tanto como organização também, muito nesse lugar de você dar uma experiência para o colaborador que está ali, que nunca teve, né? Mas também com todos os nossos projetos. E aí a gente fala realmente de meta, a gente fala realmente de investimento, porque a partir do momento que você, por exemplo, com o projeto de educação que a gente tem, que a gente toca a vida de 50 alunos, a gente também transforma, né, a vida deles para sempre. E toda a questão ambiental também. A partir do momento que a gente tem um cuidado, né, com o gás carbônico que a gente emite, com a contaminação, com tudo isso, a gente está deixando de impactar negativamente. E, ao mesmo tempo, a gente está promovendo projetos para impactar positivamente. Então, a gente tem toda essa parte do não e toda essa parte do sim. O que que a gente não quer? A gente não quer impactar o mundo ao nosso redor negativamente. A gente quer que as nossas operações, que o nosso negócio, ele não impacte ninguém negativamente em nenhum lugar também. E aí, quais são as nossas preocupações com isso? Aí, passado disso, o que que a gente quer, então? Como é que a gente impacta positivamente? E aí nascem todas as iniciativas, projetos e tudo mais. E eu acredito também que a gente precisa muito olhar para um lugar de, de pactos no geral, né? A gente define as nossas estratégias baseadas na materialidade, na relação com os nossos stakeholders e tudo mais. Porém, a gente também precisa estar alinhado com objetivos maiores. Porque nós estamos dentro de um país, nós estamos dentro da maior cidade da América Latina, dentro de um estado, dentro de um país. E dentro desse país, a gente está dentro de um continente, né? Então, a gente faz parte aí de um ecossistema que ele tem várias engrenagens. Então, acredito também que uma forma de você trazer esse impacto positivo é você realmente se associando
se tornando parte de macro movimentos, até mesmo para que você sempre consiga olhar para um lugar que faça sentido. E aí a gente fala do Pacto Global da ONU, de outras iniciativas que podem nortear a gente. Isso também é uma forma da gente acelerar, por exemplo, os objetivos do Brasil. Como é que eu ajudo o país, Brasil, a alcançar os seus objetivos do desenvolvimento sustentável? A gente tem, atrelando toda a nossa estratégia ESG a tudo o que vem de diretriz da ONU e tudo mais. Então, eu acredito que essa parte também seja super importante para a gente olhar sempre para esse lugar, olhar para um lugar que faça muito sentido. Não adianta a gente olhar para um lugar que as empresas da Inglaterra olham, porque os problemas sociais e ambientais deles são muito diferentes dos meus. E super impulsiona, né, as ações, assim, né, Lê? Acho que essa conectividade entre pessoas e ações e áreas, né, independente de se voluntariado ou se para uma estratégia específica, só tende a agregar e impulsionar mesmo, né, e fortalecer, enfim, Exatamente. bom ponto. E me conta agora, então, né, você falando aí de toda essa construção, né, e de como vocês vêm fazendo isso na prática, qual que é o ponto forte hoje do SG da Química Anastácio? Ponto forte da SG na Química Anastácio, sem dúvida, o que gera mais engajamento de todos é a questão de responsabilidade social, juntamente aí com o nosso grande protagonista, que é o Instituto Anastácio, né? Que a gente, felizmente, tem essa parceria com a Alicerce Educação e que deu vida a uma crença e um compromisso muito forte que a Química Anastácio tem com a educação, né? E para o Ian, que é o nosso CEO também, esse projeto é super especial. Ele sempre entra no assunto educação. Quando a gente fala, né, de filantropia, de vários projetos e tudo mais, a prioridade dele é sempre essa. A prioridade da Anastácio também foi sempre essa. E é uma delícia, assim, para mim fazer parte disso, porque a educação mudou a minha vida, né? Então, o projeto de educação é, eu não consigo nem assim explicar, colocar em muitas palavras o que significa para mim. Quando estou lá no projeto, eu fico olhando para eles e eu me vejo muito, sabe? Antigamente, há uns anos atrás, e é super especial, assim, principalmente quando a gente fala do plano de vida, né, e tudo mais, a gente reforçar o quanto eles têm o direito de sonhar, o quanto eles têm o direito de planejar a própria vida, eles têm o direito de escolha, por mais que muitas circunstâncias tentem dizer ao contrário, né? Então, hoje, o pilar mais forte, sem dúvidas, isso até não são palavras minhas, são dados, são números, a gente trouxe aí uma conscientização sobre a SG, que ela não foi obrigatória, era só para quem queria participar, mas a gente teve uma adesão muito forte de todo mundo da empresa, e no final, todo treinamento que a gente faz na empresa, a gente geralmente aplica a prova, né? Por toda a questão de ISO, de garantia da qualidade, mas esse não era o treinamento de um procedimento, então a gente pôde ter a liberdade aí de aplicar uma pesquisa. E a gente perguntou para as pessoas qual era o maior pilar, assim, o pilar mais forte de ESG na empresa. E, assim, acho que foi 70% pilar social. E, além disso, né, aí o Instituto Anastácio, que ele começou com esse projeto que a gente tem lá no Jaguaré, de educação, voltado para a recuperação de base educacional, que ele só tende a crescer, que está sendo um sucesso, a gente também transformou o conceito do Instituto Anastácio. Agora, a partir de 2024, a gente vai trazer para dentro dele todas as ações de responsabilidade social, de impacto positivo, até mesmo em sustentabilidade, que a gente tem, até mesmo para facilitar a execução de vários projetos em outros países, né? Porque a Química Anastácio também está em outros países. Então, a gente trouxe
o conceito do Instituto Anastácio agora é como um ecossistema de impacto positivo da companhia no geral. Então, acredito que o ponto mais forte da Anastácio realmente seja toda a questão de responsabilidade social, e é com muito orgulho também que nós somos uma empresa majoritariamente feminina, tanto no quadro de colaboradores quanto aí na liderança, né? Isso é um motivo, assim, de muito orgulho para a gente. E, embora toda essa questão de diversidade, equidade e inclusão já estivesse presente também, ela ganhou corpo no ano de 2022. Agora a gente tem um programa de diversidade, equidade e inclusão, e com consensos, com rodas de conversa, e tudo mais. Então, sem dúvidas, assim, eu acredito que o pilar mais forte da Química Anastácio seja o social dentro do ESG. Até mesmo porque, parando para pensar, a gente pode, né, ter projetos em ESG, porém, tem várias empresas que conseguem, com o seu tipo de negócio, fornecer uma solução que acelere, né, o acesso à educação, ou então que acelere a questão do empreendedorismo e tudo mais. E aí depende muito do tipo de negócio, né, e também de quais são as particularidades da empresa. Nós hoje somos uma empresa 100% B2B, nós sempre fomos, né? Então, nós não temos nenhum produto final. Nós temos aí a distribuição de várias matérias-primas, insumos e tudo mais. Então, nós não somos uma empresa 100% segmentada. Nós temos 18 segmentos dentro da mesma empresa. Então, a gente tem desde veterinário até engenheiro, químico, farmacêutico. Então, assim, são muitas áreas realmente envolvidas. Então, a gente acredita, assim, que para o nosso tipo de negócio seja um pouco mais complexo você desenvolver uma solução que você já tenha dentro de casa, você trazer isso para algo mais estruturado, para fazer um negócio social. Então, a gente precisa ir muito para esse lugar de definir qual a nossa estratégia, quais serão os nossos macro projetos, no que a gente vai focar. E a gente olha muito para toda essa questão de capital humano, da valorização das pessoas e também da educação, né? Porque isso daí é o que norteia aí, basicamente o nosso S do SG. Ai, Lê, eu sou suspeita para falar desse projeto. Eu tive a oportunidade de construir isso com vocês, então é um projeto que eu tenho muito carinho mesmo. Com certeza está deixando um grande legado. Acho que vale reforçar aqui que as pessoas que participam desse projeto são alunos em situação de vulnerabilidade social, né, de um território que vocês escolheram, de pessoas, né, extremamente vulneráveis e que estão tendo a oportunidade de terem vocês como referência, né, de projeto de vida. Sim, exatamente. A gente até brinca, assim, porque eles sabem o nosso nome, a gente chega lá, eles sabem exatamente o que eu faço, quem sou eu. Eu fui dar uma palestra para eles, uma roda de conversa, que terminou uma sprint, eu fui fazer uma roda de conversa com eles sobre direito e cidadania. E aí, ao invés de eu me apresentar, eu falei: ah, quem sou eu, gente? Eu já cansei de me apresentar para vocês. Eles falam qual o meu nome, o que eu faço, qual a minha responsabilidade na empresa, para qual time eu torço. Então, assim, a gente realmente criou uma conexão, assim, muito legal com eles. O nosso objetivo é muito claro, né? A gente quer dar uma experiência, toda essa questão da recuperação da base educacional, muito focado até mesmo em skills psicológicas, né, e emocionais também. Mas nosso objetivo final é fazer com que eles tenham uma experiência de primeiro emprego incrível, que eles acessem lugares que talvez demorariam, né, muitos anos para conseguir acessar. E a gente já vê, assim, pequenas atitudes, a cabecinha deles abrindo, sabe? Parece que eu consigo ver até assim a cabecinha explodindo quando eles foram lá a primeira vez no escritório, que eles tiveram acesso àquele lugar, aquele monte de empresas, o prédio enorme e tudo mais.
E aí eles ficaram encantados realmente com isso. Eles falaram, nossa, é assim, tipo, vocês trabalham aqui, mas você vem para cá sempre, você pode vir para cá sempre. Então, assim, é muito legal realmente, porque a gente pode falar. A gente pode falar muitas coisas e a fala tem um poder muito, muito, muito forte, né? Muito poderoso. Mas a vivência, você pisar em certos lugares, você ter acesso a certas pessoas, né? A certos espaços, é o que muda o jogo todo, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num escritório, assim, um pouco melhor, eu já fiquei, ué, mas isso aqui é possível, sabe? Então, eu consigo imaginar essa explosão na cabeça deles, porque eu já vivi essa explosão em diversos momentos da minha vida também. Ai, que legal, Lê. Você já deu uma palhinha aqui de alguns dos projetos, mas conta um pouquinho mais sobre os projetos que estão em andamento, né? O que que você quer trazer aqui para todo mundo? Olha, tem muitas coisas em andamento ao mesmo tempo, mas eu vou trazer três pontos aqui para gente que são muito importantes. Eu vou começar agora por outro lugar. Agora eu vou começar pela sustentabilidade, né? A gente conseguiu aí fechar a partir do ano de 2024, do segundo semestre de 2024, a gente conseguiu fazer aí uma transição energética. Então, a gente vai consumir energia 100% sustentável, né? Nas nossas operações próprias. Então, assim, isso é uma alegria imensa para a gente conseguir ter esse cuidado, né? E além de, e aí muitas pessoas envolvidas, é o que eu sempre falo, seja uma coisa muito coletiva, tá bom com o pessoal lá da fábrica e tudo mais, para a gente entender quanta energia a gente consome, o que que dá para fazer, o que que não dá, vamos juntar o relógio, não vamos? Então, tem essa parte que, assim, a gente ainda não teve a nossa primeira fatura de energia renovável, mas a gente já está aí no caminho, a gente já fechou tudo certinho, a gente só está nos trâmites burocráticos mesmo. Então, aí para o segundo semestre de 2024, energia 100% renovável. E além disso, também a gente agora está, a gente deu voz, corpo e metas específicas para toda a questão do carbono, né? Então, como uma empresa importadora e exportadora também, nós estamos com esse olhar muito, muito cuidadoso para esse lugar de, peraí, vamos entender quanto de carbono aí a gente emite, como a gente consegue fazer para reduzir isso, o que não dá para reduzir, como é que a gente vai fazer para compensar. Aí, nosso objetivo é seguir realmente a macroagenda da ONU, a Agenda 2030, que, sinceramente, eu acho que ela vai se tornar 2035 ou 2040, ela vai ser postergada, para a gente aí conseguir também, daqui 5, 6, 7 anos, não importa, o importante é a gente avançar, né? A gente evoluir no assunto, e o nosso objetivo macro é tornar a empresa net zero realmente, aí 100% neutra de carbono. Além disso, a gente tem todo o programa aí de voluntariado, que sinceramente é algo muito querido assim para mim e que a gente envolve muitas pessoas. Ao invés da gente falar assim, olha, quem quer ser voluntariado e a gente definir as ações, a gente abre para a empresa inteira e a gente tem aí uma estrutura. A gente faz, por exemplo, vamos fazer uma turma de 8 meses. Então, a gente admite esses novos voluntários. Esses voluntários são separados por macroassuntos, por responsabilidade social e sustentabilidade. E dentro desses macroassuntos, eles criam microgrupos, que cada grupo tem o seu líder e tudo mais. E nós não dizemos quais projetos eles vão executar. Eles trazem os projetos para discussão, eles trazem os projetos para aprovação. Então, aí a gente tem muito projeto de impacto externo, mas a gente também já teve projeto de impacto interno, por exemplo, da gente entender aí por que que a gente tem tantos produtos avariados que geram um excesso de resíduo, né? Então, a gente traz essa equipe multidisciplinar que também consegue olhar tanto para dentro quanto para fora e que executa projetos aí super, super, super legais. E a ideia é essa, realmente, trazer isso para o dia a dia deles, né? Tornar
toda a questão de sustentabilidade e responsabilidade social muito comuns ali no dia a dia da empresa, para que eles consigam aplicar isso também ali na sua própria equipe, na sua própria função. Então, a gente tem esse programa de voluntariado, que ele tem um tempo para acontecer, tem algumas regrinhas, os projetos também precisam ser possivelmente executáveis pelos voluntários, porque você imagina, aí vai ter uma possibilidade de um projeto, mas aí não pode ser um voluntário, aí tem que ser uma liderança específica da empresa. A gente acolhe todas essas ideias, mas o nosso foco é realmente projetos que eles consigam executar na prática, assim. E é muito legal, porque você está ali no ambiente corporativo, mas você toca em tantos assuntos importantes, sabe? Desde dignidade da pessoa que menstrua, até mesmo toda a questão de estrutura de uma comunidade. Então, a gente passeia por muitos temas. É um lugar também muito de discussão, da gente entender ali o que que é importante para cada um deles, porque tem um pouquinho de são vários representantes de várias equipes, né, de vários níveis também, hierárquicos. Então, é um bom termômetro para a gente entender quais são os interesses dos nossos stakeholders. E aí, no final, eles passam por uma votação entre eles mesmos. E aí a gente entende quem foram os três voluntários destaques da turma. E eles recebem uma premiação e tudo mais. A gente dá muita divulgação também para tudo que eles fazem. Eles deixam passando dentro dentro do escritório, tem mais TVs, né? A gente sempre coloca ali o rostinho deles, mas é trazer as pessoas também para esse lugar de protagonismo, né? Porque o ESG, ele é extremamente amplo e os nossos interesses como seres humanos, eles são muito comuns, né? Quando a gente fala de bons interesses e tudo mais. Então, é muito gostoso. E tem o Instituto Anastácio, né, que a gente já falou, que é o nosso xodó aí, e que ele está passando por uma ampliação de conceito, realmente. A gente, além de traçar uma meta agressiva de dobrar, triplicar a quantidade de alunos que a gente atende hoje, a gente precisa atender mais, a gente precisa tornar o projeto cada vez mais amplo. E aí a gente pensa em tornar o projeto mais amplo, mas com uma diversidade de idades, né, e de objetivos também ali por turma. Mas a gente tem focado muito nisso e ele também está passando por toda essa questão da ampliação do conceito, né? Então, a gente quer trazer tudo que a gente faz aqui lá para a Argentina, a gente quer levar para o México, a gente quer levar para a Colômbia, a gente quer multiplicar isso. Por isso que a gente transformou aí o nosso projeto em ecossistema, realmente para que ele seja um multiplicador, para que ele seja um catalisador, né? E também como se fosse algo para unir, sabe? Todos os projetos aí da empresa. E aí o nosso programa de voluntariado também vai para dentro do Instituto. Então, muito feliz, assim, que a gente está construindo, a gente fala, né? Parece que são coisas simples que a gente consegue resumir em minutos, mas por trás disso tem um trabalho aí de muita gente, de muitas equipes e também de pessoas externas, como, por exemplo, trabalho da equipe incrível da Alicerce. Então, é uma caminhada muito especial, assim, eu diria. Eu sou suspeita demais para falar. Ai, que legal, Lê. Nem parece, mas a gente já chegou aqui no final da nossa gravação. Caramba, passa rápido, né, Passa Dani? muito rápido, né? Papo gostoso, que bom a gente poder trazer isso tudo a público aqui para as pessoas se conectarem com vocês, né? Entenderem um pouco da história, da trajetória, e de tudo que vocês estão construindo aí enquanto empresa, né? E para a sociedade como um todo. Eu sou fãzaça de vocês, desejo muita prosperidade a tudo e contem comigo sempre. E queria que você deixasse aí, então, agora uma dica, né, para os gestores da área de SG ou para qualquer pessoa que tenha esse desejo tão genuíno como é o seu
de promover o impacto, né, e ajudar as pessoas. Legal, Dani. É muito especial a gente estar aqui conversando sobre isso, realmente, assim. Sobre dicas que eu poderia dar, eu penso em três coisas, assim. Primeiro, né? Antes de você externalizar algo, internalize primeiro. Antes de você puxar a liderança de um projeto, e aí a gente pode também falar de pessoas que estão em empresas que não têm um ESG muito bem estruturado, que vocês vão começar com um projeto específico e tudo mais, porque esse é o caminho também muito natural. Internalize. Antes de você dizer, traga isso para a sua crença realmente, para algo que você acredita. Porque quando você fala sobre algo, né, que ainda não é ou uma regulamentação, ou não é algo que faça parte intrinsecamente do negócio da empresa, você precisa trazer aí com uma força e uma fé mesmo de que isso vai voar, de que isso vai dar certo, e que isso vai ser positivo. Então, traga isso para dentro de você realmente. Acredite, porque no caminho vão aparecer diversos obstáculos e até mesmo algumas pessoas falando: ah, isso daí não voa, isso não é prioridade da empresa, e em um momento X é a primeira coisa que vai acabar e tudo mais. Então, acredite no que você faz realmente, esteja perto de profissionais que também acreditam, que tenham essa mesma visão, essa mesma ambição por impacto positivo que você, né? Porque isso acaba nutrindo e nos ensinando muita coisa. Aí, a dica número dois é sobre coletivo. Pense coletivamente. Além da gente não fazer nada sozinho, quando a gente envolve as pessoas, a gente tem resultados muito melhores. Então, tudo que a gente faz na empresa a nível de ESG, principalmente quando a gente fala de responsabilidade social, a gente faz para pessoas. E nada melhor que outras pessoas para construírem junto com você. Então, óbvio, né? Na caminhada a gente tem acertos e erros, mas quando a gente conta com as pessoas, quando a gente trata esse trabalho como coletivo e faz esse esforço de unir equipes, de trazer todo mundo para a mesa de discussão e tudo mais, a probabilidade da gente errar é muito menor. E é até mesmo, se a gente errar, esse erro também vai ficar mais leve, porque você já vai ter feito tudo que você poderia ter feito para que aquilo fosse o melhor possível. O SG, ele é extremamente amplo e a gente precisa de pessoas. Então, a gente tem que criar realmente um time de futebol que funciona muito bem. Claro que com todas as regras, né, estabelecidas, mas é muito importante que a gente trate isso como algo coletivo, que não é algo nem a nível de responsabilidade, nem a nível de mérito também, não é somente de uma pessoa. Então, seja muito coletivo. Tente trazer isso tanto na sua fala quanto no seu dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa muito de olhar para essa questão do coletivo, mesmo quando eu era de jurídico, assim, só advogado, estava ali já tentando entender o outro lado e tudo mais, porque quando a gente se fecha muito nas nossas atividades ali, só nas nossas responsabilidades, a gente perde essa visão, né, 360, que ela é tão rica e tão importante para tanto para a definição de estratégia, quanto para a execução, quanto para o resultado. Então, trate o ESG como coletivo. Traga as pessoas para perto de você e esteja perto de pessoas também, dentro e fora da organização. E terceiro, cara, não para de estudar, porque são infinitos assuntos, assim, óbvio, a gente não vai conseguir dominar todas as macros e micro áreas do ESG, mas é muito importante que a gente esteja sempre antenado, né? E além de tudo, além de ser uma área extremamente multidisciplinar,
a gente também cai num lugar de que a gente passa por atualizações o tempo todo, são novas regulamentações, são novas exigências, são novos termos, inclusive, e aí são novos termos quando a gente fala de território, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de uma série de questões. Então, a gente está nesse aprendizado contínuo também é muito importante, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tratar como coletivo e a gente entender qual é o tamanho da nossa responsabilidade de estar à frente disso. Porque no final, quem quer ser gestor, quem quer ser líder de ESG, carrega literalmente uma bandeira, sabe? Que você precisa que as pessoas acreditem no que você está falando para que todo mundo vá ali na mesma estratégia que você está pensando, para que isso funcione. Então, não é somente uma liderança no papel, você precisa ir fomentar e ir atrás de uma liderança muito orgânica também, para que isso de verdade funcione e seja efetivo, assim. Acredito que é isso, Dani. Ai, muito bom, Lê, muito bom. Obrigada mais uma vez por ter topado esse papo. Eu que Eu, agradeço. Vocês do Alicerce, assim, são. Eu sou suspeita demais também de falar, mas vocês são pessoas assim que, além de me inspirarem muito, né, com tudo que vocês fazem, com toda a visão que vocês têm, quanto mais eu aprendo sobre a dinâmica de vocês, a dinâmica educacional mesmo ali, aplicada nos projetos, mais assim, eu me apaixono e, eu acredito, e fomenta uma crença em mim de que, cara, a gente consegue, assim, pensar fora da caixa, a gente consegue desbravar realmente, porque vocês são uma empresa, assim, de negócio social, de educação, que vai muito na contramão do que a gente entende como educação formal, comum, sabe? É sim. assim, é muito gostoso. Então, alguém ter pensado nisso, da forma que pensou, eu fico refletindo sobre isso agora. Eu acho que a gente consegue pensar fora da caixa em tantas coisas, porque eu nunca imaginaria o estilo que vocês montaram assim, sabe? De projeto. É muito legal. Ai, que bom, Lê, que bom que vocês estão contentes. A gente também é muito contente aqui de ter vocês como parceiros, que a gente possa inspirar mais pessoas e empresas a terem essas ações que vocês têm aí. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço aqui no Alicerce. Isso para mim não é um trabalho, o meu projeto de vida, é algo que eu também acredito muito. E com certeza ver, né, tipo, tá aqui, construir com vocês, mas depois ver na ponta, né, de fato o que a gente desenhou acontecer é algo que motiva muito a gente a continuar e a superar os desafios do dia a dia, né, para que a gente de fato consiga alcançar o nosso objetivo maior, que é dar acesso à educação para essas pessoas que, né, tanto almejam estarem próximas de pessoas e empresas como vocês. Então, obrigada mesmo, Lê, por toda a parceria e por tudo. Eu sou muito feliz de fazer parte um pouquinho disso também. Perfeito, Dani. Eu agradeço demais também, tanto pela parceria, por todo o cuidado também que vocês sempre tiveram com a gente, e também pelo convite. Adorei a conversa, foi super positiva. Tem muita coisa, né, que a gente nem imagina que está dentro da gente, que quando a gente fala, que a gente se dá conta. Então, foi um momento, assim, para mim, de muita reflexão também. Tem uma frase que eu gosto que fala assim, tem gente na vida que a gente esbarra, né? Esbarra nas pessoas. Mas tem pessoas que a gente encontra. Eu acredito que nessa caminhada aí de impacto positivo, tenha muitas pessoas especiais que a gente encontra. E você é uma dessas pessoas, aí. Você também, obrigada mesmo, de coração. Finalizando aqui, pessoal, mais uma gravação emocionada. O nosso podcast SG em Foco. Até a próxima. Até a próxima.